os meus trabalhos eles variam muito, né, de moda, publicidade. Normalmente a publicidade que eu faço, ela tem uma cara um pouco de moda ou de beleza, né? Não é uma publicidade assim de banco normalmente. Às vezes sim, até eu faço campanhas de shopping, essas coisas. Mas esses clientes, essas agências muito grandes, elas são muito apegadas a esses formatos de maiores, de câmera, de arquivo, que são gigantescos hoje em dia, né? Porque eles acabam pedindo uma imagem, que você vai acabar retocando uma imagem final, e essa imagem eles podem usar de várias maneiras, né? Cortar horizontal, fazer cortes compridos, usar em outdoor, ou usar... Então, acho que assim, esses trabalhos exigem uma câmera, né? Uma Hasselblad que tem um formato muito maior, que eu, na verdade, acabo não usando muito, porque eu tenho uma maneira de fotografar que eu gosto de me mexer o tempo todo. Eu mudo o ângulo o tempo inteiro, porque eu acho que nesses momentos podem sair umas coisas boas, sabe? Eu acho que eu gosto de uma foto em movimento, assim, sabe? Que tenha movimento. Então, eu acho que esse movimento, às vezes, ele acontece com você se mexendo, sabe? E uma câmera como uma Hasselblad, que tem um formato maior, ela é uma câmera mais pesada, ela é uma câmera que é mais lenta o foco é mais lento, é um pouco mais difícil de trabalhar, sabe? Então, às vezes você tem que usar uma velocidade mais baixa, porque você não consegue subir o ISO muito alto, porque ela perde, né? Ela tem mais grão e tal. Então, ela acaba sendo uma câmera que eu acho que limita muito, assim. Eu costumo usar ela quando eu estou em estúdio, com uma luz super controlada, com o diafragma bem fechado, uma coisa assim que eu sei que vai funcionar, sabe? Tudo controlado, assim. Mas numa externa, por exemplo, eu nunca uso, assim. E tem fotógrafos que são muito apegados a esse tipo de coisa, que acham que isso vai fazer com que a foto fique incrível, sabe? Eu não acredito nisso, assim. É porque eu na verdade, sempre gostei de uma linguagem editorial, né? Mesmo em campanhas. Tanto que hoje, eu acho que até os clientes que me chamam, assim, as campanhas, eles até pedem essa linguagem, sabe? Mais editorial, menos careta, sabe? Menos certinho. Acho que tudo bem ter foco no olho e ter um desfoque bonito atrás. Eu acho que não tem porquê a publicidade ser mais careta do que a moda ou o editorial, né? E assim, eu acho que, bom, entrando nesse assunto de editorial e publicidade, assim, é muito importante os fotógrafos de moda, assim, isso acontece no mundo inteiro, né? Mas a revista as revistas importantes, tem os nomes importantes, né, de revistas, que tem a Vogue, a Bazar, a Elle, a L'Officiel, são revistas que no mundo inteiro têm um nome importante. E, na verdade, os fotógrafos, eles não ganham para fazer editorial, em geral, assim, como se fosse uma exposição, né? A pessoa coloca o nome dela, é um trabalho autoral. E é muito importante porque os fotógrafos de moda importantes num país, eles estão fazendo as capas e as revistas, assim. Então, não existe um fotógrafo de moda que não faça, assim, isso está diretamente ligado, sabe? Uma coisa a outra, assim. Então, você vai ver quem está fazendo capa de Vogue Paris, quem está fazendo capa de Vogue Itália, são os fotógrafos mais importantes do mundo, sabe? Então isso anda junto, é uma coisa que é muito importante todo fotógrafo de moda fazer. Enquanto você está lá fazendo todas, ou uma importante, né, e capas e tal, você é considerado um fotógrafo importante, sabe, no mercado. A minha vida é uma loucura de tempo, assim, mas eu tenho uma coisa, assim, pra mim é muito importante fazer editorial e fazer um trabalho mais autoral. Eu, por exemplo, se eu ficar 2 semanas só fazendo publicidade, eu fico deprimida. Apesar de ganhar dinheiro, mas eu acho que não é só isso, né? Não é todo mundo, a gente não faz isso só por dinheiro, né? Eu acho que assim, a gente quer criar imagens lindas, né? E eu acho essa liberdade que o editorial te dá é uma coisa muito importante, assim, é onde a gente se realiza, né? Eu pelo menos eu devo fazer por mês uns 3 editoriais, ou talvez uma capa ou 2 por mês, e aí eu tenho todos os trabalhos de, né, campanhas de moda. Eu divido assim entre editorial, campanha de moda e publicidade, que eu acho que são 3 coisas distintas, porque a campanha de moda, em geral, é uma publicidade, mas é uma publicidade que tem um pouco menos, não tem tanto dinheiro, ela também ainda continua sendo imagem, e tem a publicidade que é os clientes maiores de beleza, de
sei lá, de carro, de banco, né? Então, assim, são 3 categorias. Esses maiores costumam, assim, o cliente costuma dizer o que ele quer, sabe? Existe um layout que você tem que fazer igual. Às vezes você consegue, dependendo do cliente, né? Eles são mais abertos a você criar alguma coisa, né? Propor uma coisa nova, mas muitos querem fazer exatamente o layout, o cabelo, a onda do cabelo no lugar igual. Então você está sendo meio pago para isso, assim, né? Para fazer o que eles querem. Você é bem pago, o seu nome não vai estar lá, vai estar o nome do cliente, né? E então tem essa categoria. A segunda, eu acho que a campanha de moda ela é um pouco mais autoral, assim, que ela anda um pouco junto com os editoriais, assim, né? Porque ela é importante também. Os fotógrafos de moda que estão fazendo as campanhas mais importantes, existem as marcas melhores, né? As piores. Sei lá, as mais... existem também categorias dentro dessa faixa de clientes de moda também, existem coisas mais importantes como imagem também do que outras. E os editoriais, e assim, existem fases durante o ano, a gente costuma fazer, tem as campanhas de verão e primavera-verão e outono-inverno. Então, tem 2 épocas do ano que são, assim, uma faixa, sei lá, de 3 meses que acontece tudo ao mesmo tempo. Então, é uma loucura porque é todo dia, né? Você está praticamente todo dia em foto, aí você tem ainda os editoriais que você quer fazer, que você entrega todo mês lá pelo dia 15 para sair no mês seguinte. E aí tem que acompanhar todo o tratamento de todas essas imagens, tem que acompanhar toda a pré de tudo isso. Então, assim, a gente nunca para, né? Porque... pelo menos assim, quem cuida, né? Eu sou muito preocupada com o resultado impecável, sabe? Então eu acho que assim, qualquer coisa que você não prestar atenção, você não acompanhar do começo ao fim, essa coisa pode se perder em algum lugar, sabe? É muito fácil dar alguma coisa errada. Então eu acompanho tudo. Eu costumo trabalhar com 3 assistentes. Na verdade, sempre existe hoje com o digital, né? Agora tenho um Digitech, que é um assistente digital que ele fica no computador, ele faz a captura de imagem, porque a gente, né, fotografa tudo, é muito raro usar as imagens num cartão de memória, a gente costuma fotografar plugado no computador, então tudo já aparece, porque assim, o cliente já vê na hora, todo mundo já vê na hora e tal. Até mesmo em externo a gente usa dessa forma. Então acaba sempre trabalhando com 3 assistentes, um digital e 2 na luz, né? Porque acaba sempre sendo uma correria. A moda tem uma coisa que é muito dinâmica, sabe? É tudo muito rápido. Então, às vezes você tem uma modelo importante, uma quase celebridade, vamos supor, que você tem, sei lá, 5 horas com ela. Então, você tem que estar tudo pronto e essas mudanças têm que ser muito rápidas. Então, tem que ter uma agilidade muito grande, sabe? Na hora de fotografar e também na hora de mudar a luz, de fazer alguma coisa. Então, eu acho que tem isso. É importante ter uma equipe afinada nesse sentido também.